Olá pessoal, que Deus te abençoe e te proteja. A palavra de Deus que eu trago hoje para ti está em Efésios capítulo 6, versículo 10 adiante. A palavra de Deus em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele nos dá aqui uma informação muito importante para aqueles que acreditam nas coisas espirituais e para aqueles que seguem o Senhor Jesus Cristo, de maneira que nós possamos estar vigilantes, de maneira que nós possamos estar preparados, de maneira que nós possamos estar prontos para vencer o nosso inimigo invisível, que ele trabalha no oculto e no escondido. Mas o dia de hoje eu venho te dizer assim, a palavra de Deus em Efésios capítulo 6, versículo 10 diz o seguinte: no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele diz assim, meus irmãos, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de todas as armaduras de Deus, para que vocês possam estar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui o apóstolo Paulo diz o seguinte, meus irmãos, vocês têm que estar firmes e fortes com Deus, para vocês terem as armaduras de Deus, para vocês poderem lutar contra o vosso inimigo, que é o diabo. E depois ele diz aqui o seguinte, meus irmãos, diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os espíritos das trevas, das maldades e que vagueiam nos lugares celestiais. Aqui nesta tradução da Bíblia, diz que nós temos inimigos espirituais que vagueiam nas áreas celestiais, nas áreas do espírito. E nós temos também espíritos malignos que vagueiam nesta terra, espíritos das trevas que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos. Só com a permissão de Deus e com os dons de Deus nós podemos identificar esses espíritos malignos e lutar contra eles. Mas aqui o apóstolo Paulo nos diz para que nós possamos nos fortalecer em Deus e possamos tomar as armaduras de Deus para lutar contra esses espíritos. E ele diz que a nossa luta não é contra a carne, mas contra os espíritos. Que a nossa luta não é contra os nossos familiares e os nossos amigos, mas contra os espíritos invisíveis que vagueiam nesta terra. Mas ele também nos diz o seguinte, tomem cuidado com as ciladas do diabo. Por quê? Porque o diabo, ele monta ciladas, monta armadilhas e ele pode até possuir o corpo de uma pessoa e usar aquela pessoa para tentar nos destruir ou para usar aquela pessoa para tentar nos fazer mal. Mas aqui a palavra de Deus diz o seguinte, em Efésios capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte, no demais, meus irmãos, fortalecei-vos na força e no poder de Deus, de Jesus, porque não tem ninguém acima de Deus, não tem nenhum espírito mais forte que o Espírito de Deus. Que Jesus te abençoe hoje e para todo sempre. Amém.